Olá, meus amados, graça e paz. Então, como eu tinha prometido, hoje vou trazer o primeiro vídeo da série de vídeos Um Mundo, Dois Povos. Então, nesse vídeo a gente vai estudar do início, né? Vou seguir aqui a cronologia bíblica do início, para que a gente possa entender como surgiu essa questão Deus fez um mundo, mas nesse mundo existem dois tipos de povos, duas descendências. Então nós vamos saber os porquês, saber todas as indagações à luz da Bíblia, a revelação da palavra de Deus, tá certo? Eu sou o irmão Sérgio Oliveira, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, aqui no nosso canal do Instagram, nosso canal do YouTube, nosso canal do Facebook, o nosso canal do Kawaii, onde eu disponibilizo os vídeos para que a gente possa estar cada dia mais estudando a gloriosa palavra de Deus, tá certo? Então vamos para a vinheta e após a vinheta a gente já vai entrar nesse estudo. Pegue caneta, pegue um caderno de anotação da sua preferência e também vá marcando aí na sua Bíblia os capítulos, os versículos. A gente vai estudar em um contexto, vai estudar aqui de uma forma cronológica, vai começar de Gênesis e vai no decorrer de toda a Bíblia para entendermos essa questão de um mundo, dois povos, tá certo? Então, graça e paz, valeu aí pessoal, e espero que você esteja realmente atento, esteja realmente com gosto, né, com vontade de se alimentar dessa palavra a cada dia, tá certo? Então vamos lá. Então é isso, né? Então já estamos começando aqui nesse primeiro vídeo sobre essa série de estudos, Um Mundo, Dois Povos. Então você já pega a sua Bíblia e já vai aí abrindo aí no livro de Gênesis, isso mesmo, no livro de Gênesis, vou abrir aqui com você, tá certo? A Bíblia também, aqui com a minha Bíblia, estou aqui com a minha Bíblia na mão. Lembrando aqui que a minha Bíblia, ela vem aqui com a linguagem, talvez aí na sua tradução da sua Bíblia, aí a Bíblia no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ou mesmo a Bíblia comum, tá certo? Aqui é a traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil, segunda edição, Sociedade Bíblica do Brasil, tá certo? Aí você olha a referência da sua Bíblia aí também, porque ela pode ter alteração, a tradução diferente, mas que é o mesmo sentido. Às vezes a tradução difere alguma palavra, alguma coisa, mas que com o mesmo sentido. Então não vai atrapalhar em nada você ter uma Bíblia diferente da minha, ou ser uma tradução um pouco mais diferente, mas que vai dar o mesmo sentido, no final vai dar o mesmo sentido, tá certo? Então você também pode até colocar aqui nos comentários, no vídeo que vai ser postado nas redes sociais, se a sua Bíblia tem algum capítulo, versículo que eu falei alguma coisa com uma palavra diferente, mas com o mesmo sentido, amém? Então vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Gênesis, tá certo? Livro de Gênesis, a partir do capítulo, deixa eu ver aqui, a partir do capítulo 4. Então, a partir do capítulo 4, para a gente entender o que significa essa questão de dois povos. Nós sabemos que há várias nações na Terra, tá certo? E antigamente, né, as nações, desde a época do dilúvio, ou antes do dilúvio, quando começou a gente ver aqui no livro de Gênesis, no livro dos patriarcas, tá certo? Quando começou a família de Adão e Eva, aí as famílias, depois veio a família de Noé com seus 3 filhos, dos seus 3 filhos vieram outras famílias, e assim teve aquele povo chamado antediluviano. Depois do dilúvio, né, a família de Noé novamente começou a florescer, começou a coabitar, e ali foram nascendo filhos e filhas. E ali começou também a se apartar algumas nações novamente do caminho verdadeiro, tá certo? Então aí depois veio surgindo, depois que Deus chama Abraão, né, que vem Abraão, Isaac e Jacó, e de Jacó as 12 tribos de Israel. Nisso já havia outros tipos de tribos no mundo, né? Já havia outros tipos de povos, como os filisteus, que lutavam contra o povo de Israel, tá certo? E outros tipos de povos. Então nós sabemos que há muito tipo de povos. Depois quando floresceu a nação de Israel, promessa de Deus a Abraão, nós sabemos que já nos dias de hoje, antes, né, também, depois no ano de 1948, quando foi restabelecida a nação de Israel novamente como nação, entrou em guerra contra ela várias outras nações, como Egito, né, como Líbia, como outras nações entraram contra Israel, tá certo? Vários tipos de nações. Então nós sabemos que há muitas nações no mundo, né? E por que essa guerra? Por que esse confronto, né? O povo árabe, aquela coisa toda. Aí nós sabemos que várias nações existem no mundo. Tem o japonês,
tem o holandês, tem o alemão, nós brasileiros, com muito orgulho, nós temos também os americanos, e assim várias nações do mundo, o colombiano, o chileno, e assim várias nações, né? Mas por que todas as nações? Mas quando Deus, o nosso Pai, nós temos que ver, entender como Deus olha. Nós temos que procurar entender pela palavra de Deus que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que entender como o Senhor vê as nações, como o Senhor olha para nós, olha para as nações. Quando Ele olha espiritualmente, Ele não olha com o nosso olhar físico de várias nações. Não, para Deus, nós vamos ver aqui que existem dois tipos de pessoas: os filhos de Deus e as criaturas. Aqueles que não são filhos, são chamados de criaturas, são chamados que não são filhos de Deus, né? E outros nomes também que a gente vai ver no decorrer desse estudo. Então só existem dois tipos de povo, porque no momento que você aceita Jesus como seu único e legítimo Salvador, a Bíblia diz, eu vou mostrar aqui mais na frente, que ele lhe tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, a luz do seu Filho unigênito, Filho de Deus, a Jesus Cristo. Então nós temos que entender isso. Aí fica, chamado de o trigo e o joio, né? As ovelhas e os bodes. Então você vê que ele vai ter a conotação de dois tipos de pessoas: o bode e as ovelhas e os bodes, os filhos da luz e os filhos das trevas. Por quê? Porque enquanto você, a palavra de Deus diz aqui, enquanto você não tiver um encontro com o Filho espiritualmente, através da palavra, da graça, da fé e do Espírito, então você vai se encontrar em trevas. É isso mesmo. Mesmo que você diga, não, eu tenho fé em Deus, eu isso, aquilo, outro, mas se a pessoa ainda não aceitou a Jesus como o único legítimo Salvador, né, na frente das testemunhas, né, pela mão do homem de Deus, de um pastor, tá certo? Ou de um homem de Deus consagrado, né, que é o pastor das ovelhas. Jesus chamou a Pedro e disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não era só Pedro, eram os apóstolos também, né? Porque os apóstolos também receberam essa incumbência, mas ele pegou Pedro como referência. E de lá para cá dos apóstolos, eles passando o bastão para outros homens, até chegar a nós, né? Tá certo? Então os homens de Deus que tem na terra, é o homem que coloca a impulsão de mão na sua cabeça e pergunta: você quer aceitar Jesus como seu único legítimo Salvador? Você diz: quero. De coração, não é de brincadeira, é uma coisa de coração, de verdade. Ali naquele momento que você aceita de coração, né, ali é ligado, como Jesus prometeu para Pedro, né, o que é ligado no céu é ligado na terra, o que é ligado na terra é ligado no céu, e ele prometeu também para os apóstolos. Então pronto, ali aquele bastão, aquela unção espiritual do pastorado foi passado para o nome de Deus, o pastor. Então quando você confessa, ali Deus está recebendo no céu, e o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí o Espírito Santo vai começar a tomar conta do seu ser. Aí você vai começar a compreender a palavra, vai começar a compreender os princípios do reino, tantas outras coisas mais que faz parte da vida de um cristão, tá certo? Aí você saiu das trevas e foi para a luz. Agora você é uma ovelha de Jesus, tá certo? Você tem que permanecer no caminho, você tem que todo dia confessar o nome de Jesus, pedindo perdão, pedindo força, pedindo fé, né, se congregando, tendo uma cobertura espiritual na sua vida, que são os seus pastores, tá certo? E assim você tem que ir nesse decorrer dessa palavra e dessa verdade, amém? Tá certo? Você tem que ter um homem de Deus na sua vida, né? Um homem de Deus que ora por você na terra e Jesus Cristo no céu, que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote, ele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, está intercedendo por nós perante o Pai como nosso único advogado pessoal, pela nossa salvação, para a nossa salvação. Ele é o sacrifício vivo perante Deus. Ele deu o seu sangue por nós, e nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Amém? Então é preciso que a gente compreenda isso no prólogo desse estudo, né? É preciso muito que a gente compreenda isso. Glória a Deus. Espero que você tenha bem compreendido. Eu falei um pouco rápido por causa do tempo aqui do vídeo. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, quero fazer vários vídeos mais curtos, né? Não que seja um vídeo muito longo. Então, por isso que eu estou falando um pouco rápido, tá certo, irmãos? Então, abrindo aqui a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, diz o seguinte, ó: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então, o primeiro filho que nasceu, né, foi Caim, né? Ele adquiriu um varão, um homem, com o auxílio do Senhor, ou seja, com a ajuda do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então você vê que dois irmãos da família de Adão e Eva nasceram dois filhos, dois irmãos, né? Caim, o primeiro filho, e Abel, o segundo filho. A Bíblia diz aqui, ó: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então você vê que naquele tempo já começou a trazer oferta ao Senhor, né? A religião
do Deus único e verdadeiro, Criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas, já começou a ser manifesta através da oferta. Você tem que ter oferta. A oferta é a semeadura. Quando você vai para o culto, quando você vai para a igreja, você tem que levar a sua oferta, não importa o valor. Se é 10 centavos, se é R$1, se são R$2, se é R$5, se é 10, se é 50, se é R$100, ou se é R$1.000, ou mais de R$1.000. Não importa o valor. Importa que você levou de coração, né, e aquela oferta vai ser aceita por Deus. Glória a Deus. Então vamos ver aqui, ó. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu o seu semblante. Então isso aqui é muito importante, meus amados. Por quê? Porque a palavra de Deus diz aqui que todos os dois trouxeram uma oferta, né? Um trouxe a oferta de quê, ó? Ele diz, das primícias. Abel trouxe a sua oferta das primícias. Por isso que é muito importante nós entendermos o que é a primícia. Porque a primícia é um princípio de crescimento, é uma semeadura de crescimento. Porque a primícia é tudo aquilo que você recebe, né, da terra, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Quando você recebe algo, você reconhece que é de Deus. Aí você tira o que? A primícia, que é de 3 a 4% daquilo que você recebeu. Seja em dinheiro, seja em algo que você ganhou, tá certo? Seja de uma plantação que você fez, como naquela época. Hoje nós recebemos nosso salário, nosso dinheiro, né? Hoje quando a gente faz um trabalho, a gente recebe um salário, recebe um dinheiro, recebe uma cotação. Então dessa cotação você tira uma primícia para o seu pastor, tá certo? Porque você entregando o seu pastor é mesmo que Deus está recebendo. Por quê? Porque ali o Senhor ele vai aceitar na mão do seu pastor. Por isso que é importante nós termos um pastor, nós temos um homem de Deus na nossa vida, para nós entregarmos a primícia. Amém? Depois a gente vai fazer um estudo só sobre primícia, dízimo, oferta, semeadura e voto. Eu já fiz o Jeová Jiré, e também eu faço a Exorcisco, então eu entendo, e também pratico, né, na minha vida, eu pratico isso, então tenho propriedade para falar, então depois a gente vai trazer um estudo sobre isso. Glória a Deus. Então vocês me peçam aí esse estudo, viu? Irmão Sérgio, cadê o estudo da primícia? Eu quero entender sobre primícia, porque a primícia é uma bênção nas nossas vidas. Então aqui você vê que ele trouxe da primícia, né? Aqui no verso, aqui ele diz, Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Você vê que agradou-se o Senhor. Mas veja que Deus, o Senhor, ele se agradou não só da oferta de Abel. Você vê aqui no verso 4, ó. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ou seja, ele se agradou também de quê? Da oferta. E se agradou também de Abel. Então você vê que quando você vai levar uma oferta, por isso que ele diz, ó, quando tu trouxer a oferta ao teu altar, presta atenção para tu também ir no teu irmão pedir perdão, né? Se reconcilia-te com o teu irmão. Ou seja, tem um coração limpo, um coração puro, um coração aberto, um coração semeador, um coração perdoador. Não um coração cheio de mágoa, um coração cheio de ira, um coração cheio de contenda, não. Você quando vai semear, você vai ofertar a sua primícia, né? Dos primeiros frutos, do primeiro ganho que você teve, você tirou de 3 a 4%, que é o que os judeus fazem, tá certo? Você com o coração aberto, mas primeiramente, para Deus receber a sua oferta, ele tem que receber a você primeiro. Glória a Deus. Eu tenho até um testemunho sobre isso, que eu ainda vou dar na igreja ainda, é lá onde eu me congrego, que eu orei ao Senhor, perguntando a Deus, Senhor, tu está aceitando a mim e a minha oferta? E Deus me respondeu através dos meus pastores. Eu vou dar esse testemunho depois, tá certo, na igreja. Amém? Glória a Deus. Então você tem que ter esse entendimento. Senhor, tu está recebendo a mim e a minha oferta. Aí o Senhor vai usar alguém para lhe dar um sinal. Ou seus pastores, ou algum irmão da igreja, ou alguém da sua família. Deus vai lhe falar. Deus vai entrar. Deus, pela sua misericórdia e graça, né? Que Ele se comunica conosco, pela sua misericórdia e graça. E nós agradecemos, né? A honra que nós temos de o Senhor se comunicar conosco. Essa chance em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com o Senhor Jesus. Aí pronto. Aí Ele é o meu intercessor perante o Pai. Aí o Senhor se comunicou, dizendo, eu aceito, né, a você e a sua oferta. Aí você se congregue aqui, você está aqui, seus pastores. Amém? Glória a Deus. É maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Então nós temos que entender isso, né? De você, aqui no verso 4, entender essa questão de Deus, do Senhor, Ele aceitar não só a sua oferta, mas Ele aceitar a você primeiramente. Glória a Deus. Então, meus amados, vou deixar o vídeo apenas de 15 minutos. Essa foi a primeira parte do estudo bíblico.
Um mundo, dois povos, tá certo? Não vou passar disso, não vai ficar ruim de postar, tá certo? Então deixar 15 minutos aqui ou mais, passando pouca coisa, mas aí depois eu já venho trazendo a continuação desse estudo. Por isso que eu digo, é uma série de estudos, uma série de vídeos, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou repartindo. Então eu já dei a introdução aqui, né? Você vai ver lá na frente desse estudo como vai ter uma divisão de dois povos, uma família que começou e vai se dividir em duas, lá na frente. Então vamos ver isso aí depois, amém? Então agradeço a você que já começou esse estudo, que comigo permaneça esse estudo. Vou procurar lançar todo dia um vídeo, tá certo? Vou editar esse vídeo aqui, vou procurar lançar todo dia um vídeo, que é para a gente discorrendo. Também a partir desse estudo nós estamos vendo outras coisas que o Senhor fala pela palavra, como oferta, tá certo? Como primícia. Então muita coisa maravilhosa nós temos que aproveitar nesse maravilhoso estudo. Para mim, para você, eu também estou aprendendo junto com vocês essa grande revelação da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Curta, compartilha, mande aí para os seus irmãos, pessoal da igreja, seus familiares, nesse estudo maravilhoso para a gente ir aprendendo cada vez mais. E eu espero você no próximo estudo aqui no canal Sérgio Oliveira, temas bíblicos. Graça e paz e até lá.